Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Essa parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escolas estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do 2º e do 3º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, queridos, lembram de mim? Eu sou a professora Cristina, da Escola Ana de Barros, e a nossa disciplina de hoje é Ciências Humanas. Vamos pegar o nosso caderninho para copiar a data e a disciplina e o tema. Vamos lá? Lá na primeira, pula uma linha no seu caderno ou vai na folha nova e copia a disciplina, Ciências Humanas. Na outra linha, coloca a data, 29 de outubro de 10 de 2020. Próxima linha, o tema, separação seletiva. É sobre isso que vamos falar hoje. Ok? Quem já copiou, deixa o caderninho do lado, que depois você vai reutilizá-lo novamente. Vamos ver o nosso objetivo dessa aula. Conhecer a correta destinação do isopor em Ponta Grossa. E para falar sobre esse tema, nós temos a presença da educadora ambiental, Andréia, da Secretaria do Meio Ambiente, que vocês já conhecem. Olá, pessoal! Então, como já fui apresentada, sou Andréia, da Secretaria de Meio Ambiente, e hoje nós vamos falar sobre separação seletiva. E antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu quero apresentar uma personagem muito bacana que é o nosso amigo Pevman. Vocês já devem ter visto ele em alguns lugares aí pela cidade, pintado, desenhado, até no nosso Bota Fora do Eletrônico ele já esteve passeando conosco. Junto com ele, nós temos outros personagens que são os fantasminhas da separação seletiva. Nós temos o fantasminha azul, que é o nosso amiguinho que vai ajudar a separar o papel, o nosso fantasminha vermelho, que é o nosso fantasminha que ajuda a separar o plástico, o fantasminha verde, que ajuda a separar o vidro, e o fantasminha amarelo, que ajuda a separar o metal. Mas hoje, dentro do nosso tema, que é o isopor, nós vamos focar bastante no nosso fantasminha vermelho e o nosso amiguinho Pevman. Vamos aprender um pouquinho lá então? Olha só, na aula anterior, vocês já viram com a professora sobre os 5 R's. Então, os 5 R's da sustentabilidade são aqueles que nós já vimos com a professora: o repensar, o recusar,
o reduzir, que é um dos principais que nós temos, né, que é não gerar resíduo, o reutilizar e o reciclar. Então, esses são os 5 R's da sustentabilidade. Dentro desses 5 R's, nós já vimos também que a nossa separação seletiva deve ser feita com os materiais específicos, como o vidro, o plástico, o papel, o metal, o óleo de cozinha, que a professora mostrou para vocês, os eletroeletrônicos e aqui que é o nosso assunto da aula, o isopor. Quando nós fazemos essa separação seletiva, que ela deve ser feita na nossa casa, né, nós separamos tudo de forma muito limpa, tem que ser bem separadinho, coloca mais pressionado para não fazer tanto volume e vamos dar uma destinação correta para esses resíduos. Vamos ver quais as destinações. Separamos o nosso material em casa, então deixamos disponível para ser levado para uma associação, que nós já vamos ver o que é isso, e podemos levar onde esse material? Nos pontos de entrega voluntária, como os PEVs de supermercado, tá? Ou os PEVs das escolas, que esse praticamente em todas as escolas aqui da cidade tem esses pontos de entrega voluntária. Outros locais que podem ir no Feira Verde, que pode ser trocado por frutas, verduras e legumes, e também tem a coleta porta a porta. Em alguns locais na cidade, esse caminhãozinho passa pegando somente o material reciclável. Mas daí, para onde que vai tudo isso? Fica lá dentro do caminhão, vai para um aterro, para onde que vai tudo isso aí? Então nós temos em nossa cidade as associações de catadores de materiais recicláveis. Dentro da nossa cidade são 4 associações: a Acamaro, a Camaruva, a Camaru e a REP. São siglas e essas ficam espalhadas na cidade. Quando você separa o seu material em casa, vocês vão ver por que ele deve ser limpinho. Então, ele tem que ficar limpo, porque as pessoas vão estar manuseando melhor esse material. Vamos ver como isso funciona? Então, olha só. O material chega na associação, né, de dentro do caminhão, de dentro dos bags, ele chega lá na associação. Depois que ele está lá, ele vai para uma esteira. Eles colocam lá no comecinho da esteira e ele vai subindo com poucos materiais. Podem ver que são poucos materiais que vão subindo. Aí chega nessa esteira rolante. Em volta dessa esteira tem várias pessoas trabalhando e vão separando o plástico, o papel, aqui as caixinhas de leite, né? O metal, as caixinhas de ovos. Então vocês vejam que cada tipo de material vai dentro de um bag. Essas pessoas, vejam que elas estão de máscaras, né? E ficam ali separando todos esses materiais na associação. Olha os tipos de plástico que nós temos, né? Olha só, olha aqui nosso amigo que nós vamos conversar sobre ele já, o isopor. Separou lá nos bags. Ainda fica um pouco de material naquela esteira. Então ele continua. Que material é esse que fica? Aquele que não dá para utilizar mais. Ou é um papel com cola, ou é um papel manteiga, ou é um material que está sujo, que está com matéria orgânica, né? CDs, algum tipo de plástico que não tem como destinar mais. Então ele continua na esteira, sobe novamente para ir devagarzinho, né? Vocês vejam que são materiais que não dá mais para reciclar, né? Não dá para mandar mais para reciclagem, não dá para eles utilizarem mais. E isso tudo cai em outro bag. Esse bag vai para o aterro sanitário. Mas nós temos aqueles bags dos materiais que ficaram separados, lembram? Então, esse aqui, aquele que não usa mais, que não dá mais para destinar, vai para o aterro. Os bags que ficaram separados vai para uma prensa. Aqui elas estão colocando dentro da prensa o papelão, né? Então coloca tudo lá dentro, já está separado, né? Nesse caso aqui o papelão. E elas vão colocar também numa outra prensa que tem ali junto as caixinhas de leite. Então vejam, tudo lá dentro da prensa.
Vocês viram como elas estão manuseando esse material. Fecha a prensa, tá? E liga. Aí liga, ele vai apertar tudo, fica bem apertadinho e vai formar um fardo. Olha as caixinhas de leite como ficaram. Todas juntinhas e grudadinhas. Olha o papelão, tudo juntinho e grudadinho, para diminuir o volume na hora deles mandarem para uma fábrica. Então, o que foi feito aqui? Aqui foi feito a separação do material e a preparação para mandar para uma fábrica, onde vai ser feita a reciclagem, tá? Mas, como nós já salientamos bastante, né, tem um material diferente que nós também podemos reciclar. Eu acho que o nosso amigo Pevman, ele sabe que material é esse. Você sabe, Pevman, que material é esse? Sabe, né? Isso aí. Qual será? O isopor. O isopor, ele sabe, o nosso amigo Pevman sabe que ele pode ser separado. Nossa, tá agitado esse nosso amiguinho hoje, né? Tá até pulando de alegria porque vocês estão aprendendo sobre o isopor. Que bacana, né? Então, podemos mandar para reciclagem o nosso isopor. Olha só, mas vocês sabem o que é o isopor? Então, o isopor é o poliestireno expandido. Esse nome é meio complicado. Então, aquelas embalagens que têm como início poli são derivados de plástico. Por isso daqui, ó, é da família dos plásticos. E os plásticos têm como base o petróleo. O petróleo é um recurso natural que nós temos, não renovável, ou seja, um dia ele vai deixar de existir. Daí a importância de nós termos que fazer a reciclagem dessas embalagens plásticas. E olha só, vocês já repararam que o isopor é um material bem levezinho. Você joga assim, ele demora para cair no chão, né? Então é um material leve. Por que ele é leve? Porque apenas 2% dele é o poliestireno. O restante é ar. Por isso ele é expandido, expandiu com o ar, né? E ele é 100% reciclável. Nossa, mas eu nem sabia que podia reciclar o isopor. Agora vocês sabem, né? Se não reciclarmos e mandarmos para um aterro, por exemplo, ele vai demorar 150 anos para deixar de existir. É muito tempo, né, gente? Então precisamos cuidar do nosso planeta. E aqui eu coloquei para vocês verem como é esse ciclo da separação até o produto final da reciclagem do isopor. Então, lembram que eu falei do nosso amiguinho, o fantasminha vermelho? Porque ele representa o plástico, por isso que ele está aqui, né? Então, como que nós começamos? Começamos com a separação em casa, separando o resíduo úmido do resíduo seco ou o reciclável do não reciclável. Separei na minha casa, ó, orgânico e reciclável. Coloquei num dos programas que são disponibilizados para que ele seja coletado e ter o destino correto. Então, foi lá ou no Feira Verde, ou no PEV, ou na coleta porta a porta. De lá foi para uma associação. Aqui está cooperativa, mas é uma associação, que nós temos 4 na nossa cidade. Lá na associação, vocês viram no vídeo que eles separam, né, todos os materiais. E o isopor também fica separado num bag. Ficou separadinho lá, né, para ser compactado ou dentro de um bag. Então, o isopor está lá. Vamos ver como funciona isso, gente? É muito bacana. Quero lembrar para vocês uma coisa. Aqui vocês vão ver uma máquina que só tem em 3 cidades aqui no estado do Paraná. Então, uma dessas máquinas, uma dessas cidades é aqui na cidade de Ponta Grossa, em uma das nossas associações. Vamos ver como funciona essa máquina que pré-recicla o isopor? Então, vejam, foi separado lá, né, que está dentro de um bag, né, as partes do isopor, que podem ser bandejinhas, podem ser aquelas embalagens que vêm a TV, pode ser de material de construção civil, né? Sendo o isopor estando limpo, ele pode ir para essa máquina. Então, chega lá, eles vão diminuindo um pouco o tamanho, colocam dentro da máquina e lá é triturado. Então, ele começa a triturar lá, diminuir o volume, né? Depois, lá dentro, eles tiram todo o ar do isopor, né? E ele forma
sai assim, bem quente desse local, né? Saiu todo o ar, saiu só o poliestireno, só a matéria-prima, né? Tirou dali, eles fazem essa espécie de biscoitos, né? Que depois vai para uma fábrica que daí vai fazer a reciclagem mesmo desse isopor, certo? Então, saiu de lá, olha aqui a maquinazinha, o desenho da maquinazinha aqui, né? Então, tem lá a máquina que vai tirar todo o ar do isopor, depois vai para a fábrica e lá eles trituram novamente aqueles bolos lá que vocês viram, fazem fios do EPS, que é o poliestireno, e depois vira em matéria-prima novamente para fazer outros produtos. Que produtos podem ser feitos? Olha lá, materiais didáticos, brinquedos, solados de sapato, concreto, moldura e perfis. Poxa, mas eu só estou vendo um desenho, dá para ver como que é de verdade? Vamos ver de verdade. Pranchetas podem ser feitos, canetas, réguas, que são os materiais didáticos, brinquedos para montar, né? Pode ser carrinho, pode ser boneca, né? Vários tipos de brinquedos. A sola do sapato, né? Os blocos de concreto aqui, ó, que vocês podem ver, tem um pouquinho de isopor dentro aqui, que é para deixar ele com conforto térmico melhor, então não deixa nem tão frio, nem tão quente. Molduras de quadros, pode ser rodapé, pode ser forro, pode ser batente de porta. E materiais decorativos, alguma decoração que pode pôr na parede da casa, né? Então vocês vejam quanta coisa bacana que dá para fazer do isopor. Mas quais os cuidados que eu tenho que ter com isso? Na hora de você separar, lembre sempre que ele tem que estar limpo, né? Se eu pegar uma bandejinha, por exemplo, de isopor, que tem aqueles furinhos, aquele não dá para pôr para reciclar, gente. Ele não vai conseguir reciclar esse material, porque ele tem matéria orgânica, então ele tem que estar limpinho, né? Estando limpinho, coloca lá para separação. A separação leva, daí ele vai poder ser reciclado. Então, todo cuidado que tem que se ter com o isopor e com todos os materiais recicláveis está na limpeza também. Vocês viram lá nos vídeos que as pessoas que estão trabalhando com esse material, elas estão de luvas e estão de máscaras. Mas muito desse material acaba se perdendo porque não está limpo, está sujo, aí não vai dar para aproveitar. Não vai dar para mandar para a reciclagem daí e acaba se perdendo. E essas pessoas, elas dependem desse material para sobreviver. É o trabalho delas, né? Então precisamos mandar materiais limpos, bem separadinhos, né? Para que também não transmita nenhum tipo de doença para essas pessoas por conta daquele mau cuidado que nós tivemos com o material. Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse nosso dia aqui, né, com a presença do nosso amigo aqui, do PEVME, né, olha, mas ele está muito agitado hoje, eu não sei, ele está exibido, acho que é porque está na TV aqui para falar com vocês. PEVME, que feio isso, vire para frente, isso, aí as crianças gostam muito de você, conheçam então o nosso boneco, nosso personagem, nosso companheiro da coleta seletiva, da nossa separação seletiva, que é o PEVME. Ok, gente? Então, pessoal, além desses cuidados que nós temos que ter com a destinação correta do isopor, nós temos que lembrar que isso tudo vai para as associações. Mas onde ficam essas associações? Então, eu falei que nós temos 4 aqui na cidade. Para vocês saberem o endereço bem certinho delas, vocês podem entrar no site da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lá tem o mapa da coleta seletiva. Lá você consegue colocar o endereço onde vocês moram e saber aonde que tem feira verde, aonde que o caminhãozinho passa para coletar porta a porta, aonde que tem os PEVs, os pontos de entrega voluntária das escolas, onde tem os PEVs dos supermercados, né? Aí onde ficar mais perto para vocês, vocês podem levar o material. Ah, mas eu posso colocar o isopor junto ali? Pode colocar junto. E tem mais uma coisa bacana que vocês podem fazer também.
Tem alguns supermercados na cidade que tem um lugar, é tipo um bag, né? Como uma caixinha com um bag ali dentro, que vocês podem levar e colocar o isopor separado ali também, né? Esse é um movimento chamado Movimento Vira Mais, que chama, da empresa que cedeu essa máquina aqui para nossa cidade, essa máquina que tira o ar do isopor. Então essa empresa cedeu esse coletor, esse PEV só de isopor, você pode colocar ali daí. Colocando ali, vai para a associação também, né? E lá eles fazem todo aquele processo que vocês já viram ali no vídeo que nós mostramos. Mas voltando à questão das associações, a Camaro, por exemplo, ela tem esse nome que é Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Oficinas. Então fica no bairro de Oficinas. A Camaru é a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Nova Rússia. Fica onde? Na Nova Rússia. A Camaruva, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Uvaranas. Fica no bairro de Uvaranas. E a REP, que é um pouquinho diferente, que é a Associação de Recicladores Rainha da Reciclagem, que fica no Sabará. Então, essas 4 associações, né, que é para onde vai todo esse material reciclável, né, ou todo o material que vocês separam. Juntando todas essas associações, são mais ou menos 100 famílias que vivem disso, que precisam desse material que nós mandamos para eles. Aí, mais uma vez, a importância desse material estar limpinho. Então, recordando, né? Separação seletiva, separo em casa. Lixo seco do lixo úmido, reciclável do não reciclável. Posso colocar isopor? Posso. Posso colocar óleo de cozinha? Posso. Posso colocar eletrônico? Eletrônico não posso. O eletrônico vocês podem levar direto numa associação ou aguardar quando tiver o bota fora do eletrônico que a gente faz algumas vezes no centro da cidade. Está parado aí por causa desse Covid aí que está atrapalhando tudo, né, gente? Mas isso não impede de nós fazermos as coisas corretas. Então vamos separar corretamente e preservar o meio ambiente. Com todo o cuidado, lembrando que quem vai manusear esse material são pessoas, são seres humanos e que tem que ter um material de boa qualidade e limpo para melhorar a sua vida também, ok? Então, eu vim aqui junto agora com o meu amigo PevMan para dar um tchau para vocês. Obrigada por vocês estarem participando conosco, aprendendo um pouco mais sobre o isopor, e nosso amigo PevMan vai dar um tchau muito bacana para vocês também. Agora você pega o seu caderninho novamente, abre lá onde você estava copiando sobre a aula de hoje, pula uma linha e vai fazer uma frase sobre o assunto de hoje. O isopor pode ser reciclado. Coloca lá então, no seu caderninho. O isopor pode ser reciclado. Coloca o ponto final porque é uma frase, tá? Um tempinho para você copiar. Ok? Vamos então ver se nós atingimos o nosso objetivo nesta aula. Conhecer a correta destinação do isopor em Ponta Grossa. A educadora ambiental Andréia, então, trabalhou bem com vocês sobre esse assunto do isopor, que destino você pode dar para o isopor no nosso município, não é mesmo? Então, ficamos por aqui e até a próxima! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 2º e do 3º ano. Tudo bem com vocês aí? Animados para a nossa aula de Ciências da Natureza? Eu sou a professora Cristiane, lá da Escola Egder Zanoni, e vou estar com vocês durante esta aula, certo? Lembrando sempre que as nossas aulas elas são elaboradas pelo grupo de pesquisa de aula. Então nós vamos aproveitar e mandar um abraço para esses professores, para essas professoras, e também um abraço para todos os professores da rede de ensino do nosso município, certo? E falando em aula,
vocês lembram das 3 palavras que norteiam nossos estudos? Vamos recordar juntos? Então, experiência, investigação e conhecimento, certo? Sempre com elas ligadinhas na cabeça aí. Bom, falando de conhecimento, de aprendizado, de estudos, vamos recordar o que a professora Fernanda conversou com vocês lá na semana passada? Quem de vocês aí lembra o que ela falou? Vamos ver juntos? Bom, ela falou sobre o ecossistema e sobre o bioma. Ecossistema é o lugar onde os seres vivos vivem, né? Onde eles habitam, onde eles moram. Tanto os seres vivos, os animais e as plantas. Já o bioma, ele é um conjunto de vários ecossistemas, certo? Então, nós temos o ecossistema que acontece lá dentro do lago, o ecossistema que acontece dentro da floresta, e aí o conjunto deles é um bioma. E a professora Fernanda também falou sobre os tipos de bioma do Brasil. Vamos recordar juntos? Nós temos 6 tipos: o bioma Amazônia, o bioma Pantanal, o bioma Pampa, o bioma da Mata Atlântica, olha a região aqui, o bioma Cerrado, cadê o Cerrado? Nessa partezinha aqui, o bioma Caatinga, nessa cor amarela, certo? Por quê? Porque cada região aqui vai ter uma característica diferente, por isso que eles acabam tendo essa classificação, certo? Cada um vai ter um tipo de vegetação e um tipo de animal que mora lá. Bom, para nós aprender um pouquinho mais hoje, nós vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Vamos juntos? Então, perceber que os dias não são todos iguais, que podem variar de acordo com o tempo meteorológico. Olha só o que é que nós vamos conversar hoje. E aí, vocês já conseguem mais ou menos pensar um pouco a respeito? Bom, tempo meteorológico. Como será que está o tempo lá fora agora? Será que tem sol? Será que tem nuvem? E aí nós vamos conhecer a pergunta da nossa aula. Como o céu demonstra as mudanças do tempo? E aí? Vocês conseguem pensar nessa questão, nessa pergunta? Como que está o céu lá fora? Vamos ver algumas hipóteses que alguns alunos já mandaram para nós, os coleguinhas de vocês aí. Vamos ver a Gabriele, lá da escola Egder Zanoni. Ela disse que o céu demonstra a mudança de tempo com nuvens, com céu limpo. A Gabriele faz parte da turma do 2º ano D. Vamos conhecer a hipótese do Guilherme, lá do 3º ano E da escola Egder Zanoni também. Ele falou que as nuvens ficam pretas para chover e quando tem sol não vai ter nuvem e o céu fica azul. Vamos pensando aí, né, nas hipóteses que eles estão colocando para nós, para ver se vocês conseguem lembrar lá do céu que está lá fora. Vamos ver a próxima? A Yasmin do 3º ano A, também da escola Egder Zanoni. Ela disse que nós podemos perceber pelo aspecto das nuvens. Que interessante a nossa amiga Yasmin. E o Adrian, lá do 3º ano C,
Olha a resposta do Adrian lá da Escola Egder Zanoni. Quando está sol e o céu fica escuro, significa que vai chover. E quando as nuvens escuras somem, significa que vai fazer sol e calor novamente. Quando começa a ventar, vai ficar frio. Um beijo, um abraço bem grande para os alunos da Escola Egder Zanoni que estão participando das nossas aulas. Bom, e aí? Vocês já conseguiram pensar, porque vocês já levantaram, já olharam lá para fora, vocês conseguem lembrar como o céu está agora? Tem sol? Tem nuvem? Será que tem nuvem que vai chover? Como é que eu sei isso? Bom, para nós sabermos disso, nós vamos estudar sobre duas palavras. Afinal, é clima ou é tempo? E aí? Bom, vamos pensar nessas duas palavras para definir sobre como nós vamos identificar o tempo lá fora? Bom, o tempo, ele acontece assim, é o que está acontecendo neste momento, agora. Agora, será que tem sol? Será que tem nuvem? Será que tem chuva? E para cada tempo, nós vamos dar um nome. Vamos ver? O tempo, quando eu tenho sol, eu vou chamar ele de ensolarado, certo? Quando eu tenho bastante nuvens, que o sol acaba ficando escondido, eu vou chamar ele de nublado. E quando essas nuvens escuras, elas se juntam, eu vou chamar esse tempo de chuvoso, porque depois as nuvens, elas vai cair a chuva, as gotículas de água que ficaram presas nela, certo? Depois a prof vai explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Bom, já o clima é assim. Todos os dias nós vamos ter um tempo ensolarado, certo? E nós vamos observando, nós vamos estudando esses tempos, o tempo do dia a dia. No conjunto de todos dos dias, nós vamos definir o clima, ou seja, o que é que vai predominar mais. Vamos pensar assim, que o clima é a personalidade, né, que vai se formando com o tempo. Agora, o tempo que está agora é como se fosse o humor do dia. Como é que ele está? Ele está alegre, ele está triste, ou ele está fechado, né? Então seria o humor, certo? Aí a prof falou de estudar. Quem será que estuda o clima e o tempo? Vamos ver? Então, nós temos a meteorologia, que são os cientistas que vão estudar as características do tempo. Eles vão observando dia após dia como o céu vai ficando e no decorrer dos estudos deles, eles vão juntando essas informações e eles vão determinar o clima. Para definir o clima de um lugar, é preciso muito tempo de estudo. Mais ou menos em torno de 30 anos para definir o clima. Vamos pensar assim, aqui na nossa cidade, o clima, durante o inverno, ele tem uma característica de bastante frio, não é verdade? Então, todo esse processo foi estudado para definir essa característica. Já no verão, o nosso clima, ele é mais quente, então ele é um clima temperado, porque ele tem as estações do ano bem definidas com o clima. E para estudar
o tempo, eles vão observando o que acontece a cada dia. Sabe a previsão do tempo que aparece lá no jornal? Então, aquela previsão é para definir se amanhã vai chover, se amanhã vai fazer sol. E o que é observado? O movimento das nuvens, o movimento dos ventos, certo? E aí a junção, a observação desses estudos vai determinar o que pode acontecer no dia seguinte, certo? Para nós entendermos melhor ainda, nós vamos acompanhar aqui. Bom, essa maquete, ela representa o globo terrestre, a Terra, né, o planeta Terra, um pedacinho dele só. Aí nós temos as 5 camadas da atmosfera, lá onde fica o ar, certo? Que envolve, é como se fosse uma capa. Se eu tenho o meu caderno, lá o caderno que eu uso para escrever, eu não coloco uma capa para proteger esse caderno? Então, as camadas da atmosfera, elas protegem o planeta Terra. Mas, professora, vamos pensar agora no tempo, como ele acontece. Bom, eu sei que lá no universo eu tenho o Sol, certo? E o Sol, ele vai iluminar o planeta Terra, não é verdade? Então, vamos pensar aqui. O Sol, ele tem os raios dele vão direto lá na Terra. Bom, mas quando eu não tenho nenhuma nuvem nessa região aqui, dessa primeira camada, eu vou ter um céu azul, limpo. E aí eu tenho um dia ensolarado. Mas se os ventos começaram a soprar, primeiro, o Sol aqueceu a água, não aqueceu? Essa água, ela vai evaporar e ela vai subir. Ela vai subir lá na primeira camada da atmosfera e ela vai começar a se juntar. O que é que ela vai juntar lá? O que é que a gotinha de água vai virar lá? As nuvens. Então, a minha camada da atmosfera, a primeira, que é a troposfera, ela vai começar a juntar nuvens. Por quê? Porque a água evaporou, ela chegou lá em cima, ela estava numa região um pouquinho mais fria, né? E o vapor vai virar líquido novamente, ela vai se concentrar formando as nuvens. Então, vamos perceber que quando eu tenho um monte de nuvens, eu vou ter aí. Será que a luz do Sol, ela vai passar por essas nuvens adequadamente? Hein? Ou será que essas nuvens, elas vão impedir a passagem do Sol? Eu quero que vocês observem aqui, ó, bem nessa região aqui, o que está acontecendo? Ela está formando uma sombra, não tá? Olha aqui, ó, olha lá. Acho que aqui dá para perceber. Ela está formando uma sombra, ou seja, a nuvem, ela vai impedir com que os raios do Sol passem adequadamente. E aí nós vamos ter uma característica de um céu nublado. Bom, agora essas nuvens, elas foram, a água ela continuou evaporando, ela continuou subindo e as nuvens elas foram ficando mais escuras, porque elas foram se juntando cada vez mais, elas foram ficando mais próximas. Quando essas nuvens elas se juntaram, elas ficaram bem apertadinhas, bem pertinho uma da outra, o que vai acontecer? Como ela está bem carregada de água, essa água vai cair e nós vamos ter a formação da chuva. Qual é o nome desse tempo?
Hein? É o chuvoso, que nós vamos ter as gotas de chuva caindo, certo? Bom, quando eu tenho chuva, o raio de sol, ele consegue passar adequadamente? Não, né? Mas o sol tá lá em cima, não tá? Ele continua lá do jeitinho dele, só que a nuvem, ela tá impedindo que o raio de sol passe. E aí, nós temos um tempo fechado, nublado, chuvoso, certo? Mas, professora, tem alguns dias que esse céu, ele não fica tão fechado assim. Vamos. E tem um espaço em que o céu fica limpo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma região onde o sol bate na terra, mas também ele vai bater, os raios do sol vão bater lá nas nuvens. Vocês lembram o que é que acontece quando tem sol e chove ao mesmo tempo? Vocês já viram no céu? É o arco-íris. Então, quando o raio do sol vai bater lá na gotinha de chuva, essa gota de chuva, ela vai irradiar, ela vai propagar essa luz, fazendo com que a luz do sol, que é uma luz branca, ela se divida nas 7 cores do arco-íris, certo? Então, quando eu tenho sol e chuva, possivelmente eu consigo ver o arco-íris, mas não é todo dia não, vai depender da quantidade de nuvens que acontece, que está presente no céu, certo? Bom, agora, eu vou passear esse final de semana, mas eu não sei o que eu devo usar ou o que eu devo levar para os dias chuvoso, nublado ou ensolarado. Será que vocês conseguem me ajudar? O que é que eu devo usar neste período? Então, vamos só ver aqui. Quando que eu vou usar a sombrinha ou guarda-chuva? Quando que eu vou usar o boné? Vocês sabem? Vocês conseguem me ajudar? Vamos juntos com a prof? Bom, eu tenho aqui as 3 características do tempo. Vamos recordar juntos? O ensolarado, o nublado e o chuvoso. Se eu pegar um boné todo lindo, qual é o dia que eu mais vou usar ele? Num dia chuvoso eu vou usar um boné? Não, eu vou usar no dia ensolarado. Para quê? Para proteger a minha cabeça do calor do sol. Agora, eu tenho aqui uma meia, certo? Essa meia eu vou usar em dia ensolarado? Pensem comigo um pouquinho. Ou eu vou usar num dia mais frio? Num dia mais frio. E quando é que eu vou ter um dia mais frio? No ensolarado, no nublado ou no chuvoso? Eu vou ter no nublado, por quê? Lembram lá por quê? Porque os raios do sol
não vão passar adequadamente e não vão esquentar muito a terra, né? Aí eu tenho uma sunga. Nossa, é um calção de banho. Quando é que eu vou usar o calção de banho? No dia de chuva? No dia ensolarado? Não, no dia ensolarado. Por quê? Porque eu posso ir brincar na água, né? E o cachecol? Nossa! Será que eu uso o cachecol quando tem muito sol? Até rimou, cachecol e sol. Pensem comigo, se o dia estiver chuvoso com muito frio, eu vou usar o cachecol no dia chuvoso. Aí eu tenho uma blusinha. Não é tão grossa, né? É uma malha a mais, mas ela vai esquentar. Esse tipo de blusa eu vou usar em dias ensolarados ou em dias nublados? Posso responder? No dia nublado. E um óculos de sol todo lindo e charmoso, quando é que eu vou usar? Quando estiver fazendo chuva? Não! Quando tiver sol para proteger os meus olhos. E a minha sombrinha toda linda e charmosa, eu vou usar quando está nublado, quando está ensolarado ou quando está chuvoso? Profe, nessa eu tenho duas alternativas. Eu posso usar a sombrinha em dias ensolarados para me proteger dos raios do sol e também posso usar e devo usar nos dias chuvosos, né? Com chuva, para não me molhar. Então aqui, quem respondeu que eu posso usar no ensolarado, tá certo. E quem respondeu que está no chuvoso, está certo também. Mas nós comumente usamos mais em dias de chuva. Então nós vamos colocar a nossa sombrinha aqui. E eu tenho aqui, quem sabe o que é isso? É um protetor solar. Quando que eu devo usar um protetor solar? Ele protege do sol. Olha, o próprio nome dele já diz, protetor solar. Então eu vou usar em dias ensolarados para que eu possa me proteger dos raios do sol, para que a minha pele não fique vermelha, certo? E a touca, uma touca linda, maravilhosa, mas será que vai chover esse final de semana? Será que eu levo a touca ou será que eu não levo? Bom, em que dia, em que tempo que eu vou usar a touca? No dia nublado, no dia ensolarado ou no dia chuvoso? Eu acho que se estiver chovendo e tiver muito frio, é nesse dia que eu vou usar. Então, a touca, ela vai esquentar a minha cabeça, né? Do frio. Bom, e nós temos também um vestido todo lindo e charmoso. Olha só como eu vou ficar chique. Em que tempo que eu vou usar um vestido? Hein? No dia chuvoso, no dia nublado ou no dia ensolarado? No dia ensolarado, né? Então nós vamos colocar aqui. Bom, mas eu também vou verificar a previsão do tempo, porque já pensou eu levar todas essas coisas dentro da minha mala? Não vai caber, né? Então, para isso eu vou saber como vai ficar
o dia de sábado, através da previsão do tempo, né? Será que vai ficar mais chuvoso? Aí eu vou levar essas roupas, esses objetos. Se ele ficar nublado, eu vou colocar na minha mala blusas para eu não passar frio. E se ele ficar ensolarado, eu vou levar roupas mais leves. Pessoal, aqui fica um detalhe, crianças prestem bem atenção. Por quê? Porque tem muita criança que tá aquele calor, aquele sol forte lá fora e tá com blusa. Sabe, às vezes a gente tem que usar uma roupa mais leve para que a gente fique bem, para cuidar da nossa saúde. Saber o tipo de roupa que eu vou usar no dia a dia, por causa do tempo, também é uma questão de saúde. Porque eu não posso... Pense, se está um sol muito forte lá fora, eu vou pôr uma touca na minha cabeça. O que é que vai acontecer? Vai esquentar, certo? Então, pensem assim, se já está calor, a touca está esquentando mais ainda, eu vou ter que, né, cuidar, porque senão eu posso ficar doente sim. Então, por isso que eu preciso saber cuidar do tipo de roupa que eu vou usar, para que eu também cuide da minha saúde. Pensa bem, que eu sei que tem criança que gosta de estar com o sol lá fora, quente e tá de blusa, certo? Então, toma esse cuidado. Bom, pensando nas características do tempo, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma atividade agora. Depois de tudo isso que a gente conversou, nós vamos só reforçar o humor do dia, né? O humor do tempo, e aí vocês vão me ajudar. Vamos lá? Bom, então, quando eu tenho um tempo nublado, eu vou ter o quê? Um céu cheio de nuvens, certo? Quando eu tenho um tempo chuvoso, quer dizer que a chuva está caindo, tá? Quando eu tenho um dia ensolarado, um tempo ensolarado, eu vou ter duas possibilidades. Ou o céu vai estar totalmente limpo, né? Céu azul, sem nenhuma nuvem, ou ele vai ter algumas nuvens, só que elas serão mais brancas. Quer dizer que as nuvens elas estão começando a se juntar para que ela possa virar um dia nublado, para daí conseguir com que a chuva caia, certo? Então nós temos uma sequência. Então, aqui nós vamos poder ver o dia ensolarado, olha lá a palavrinha, sol, quer dizer que eu tenho a predominância do sol no meu dia, no meu tempo, certo? E aí, quando eu tenho o céu azul com um dia chuvoso, ou seja, com o tempo chuvoso, a junção dos dois, eu vou conseguir ver um arco-íris. Combinado, pessoal? Agora sim, nós vamos juntos para a nossa atividade. Eu quero que vocês me ajudem. Bom, lá eu vou colocar aqui o chuvoso, o nublado, eu vou colocar também o ensolarado. Opa! E aí, do ladinho na outra coluna, eu vou colocar o sol, eu vou colocar a chuva, a nuvem com as gotas de chuva, com a chuva, né? E eu vou colocar a nuvem mais clara, tá? E ainda,
nós vamos verificar algumas imagens. Então, eu tenho uma moça na chuva, com o guarda-chuva. Eu tenho o dia ensolarado e eu tenho um dia nublado. O que nós vamos fazer? Vocês vão me ajudar a ligar a palavra ao desenho, à figura. Então, o dia chuvoso, ele vai ter sol, ele vai ter nuvens com chuva ou vai ter somente as nuvens? Ele vai ter nuvem com chuva. E qual é a figura que representa lá? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda, muito bem, pessoal. E o dia nublado? Lembram lá? O que é que tem no dia nublado? Nós temos as nuvens. Então, eu vou ligar lá na minha nuvem. E quais das duas imagens aqui, a primeira ou a terceira, que é um dia nublado? A terceira, muito bem, pessoal do segundo ano aí. Tô vendo que vocês estão espertos. E aí, sobrou o dia ensolarado. Quem vai representar o dia ensolarado? O sol. Lembra lá que a professora já falou, tem a palavrinha sol no meio do ensolarado, não tem? Aqui? Então, olha lá. Sol. E aí, nós temos mais uma figura lá, que nós conseguimos ver o céu azul, certo? Bom, com tudo isso, será que nós conseguimos entender as 3 palavras principais que caracterizam o nosso tempo, o nosso céu? Como está o nosso dia hoje? Consegue responder agora? Ele está ensolarado? Ele está nublado? Ou ele está chuvoso? Para isso, nós vamos relembrar a pergunta de hoje. Como o céu demonstra as mudanças do tempo? E vamos relembrar juntos as hipóteses que foram lançadas pelos nossos alunos? Lembram lá da Gabriele, que ela disse que o céu demonstra a mudança de tempo com nuvens e com céu limpo? Nessa hipótese da Gabriele, com nuvens e céu limpo, qual é o tipo que ela está falando? Do tempo nublado e do tempo ensolarado, não é verdade? Muito obrigado, Gabi. Vamos ver o Guilherme. O que ele falou para nós? Que as nuvens ficam pretas para chover e quando tem sol não vai ter nuvem e o céu fica azul. Vamos ver a resposta dele aqui? Bom, então o Guilherme, ele está colocando para nós aqui, as nuvens ficam pretas para chover e quando tem sol não vai ter nuvem e o céu fica azul. Ele está dizendo para nós aqui, nuvens pretas para chover é o tempo chuvoso. Quando tem sol é o ensolarado. E o céu fica azul, também é ensolarado. Muito obrigado, Guilherme. A Yasmin falou que pelo aspecto das nuvens, então conforme ele modifica, é o tempo que vai ter. E o Adrian, ele falou que quando tem sol, o céu fica escuro, significa que vai chover. Tempo chuvoso. Quando temos nuvens escuras, elas somem, significa que o céu vai fazer sol e calor. Nós temos o tempo ensolarado. E quando começa a ventar, vai ficar frio. Muito bem, Adriel. Muito obrigado. Vamos ver se nós conseguimos atingir o objetivo da nossa aula de hoje. Qual era? Vocês lembram? Então, vamos recordar juntos. Perceber que os dias não são todos iguais, que podem variar de acordo com o tempo meteorológico. Certo, pessoal? Bom, vamos ver as nossas tarefas.
ligados aí para as nossas tarefas de hoje, para as nossas atividades. Primeiro e segundo ano, olha lá as imagens abaixo, então vocês vão colocar aqui o nome desse tempo, o nome desse aqui e o nome. Lembra que a professora falou? Ensolarado, chuvoso e nublado. Qual é qual aqui? A segunda atividade, vocês vão verificar a sombra. Mas fica atento na aula de amanhã, para que vocês possam resolver essa atividade, certo? E aí, terceiro ano, nós vamos completar a frase com as palavras que estão dentro do parênteses. Quais delas vão encaixar aqui? Vocês vão ler com calma e vão colocar aqui. E aí, por último, o que é que vocês fazem em dias ensolarados, em dias chuvosos e em dias nublados, certo? Vocês vão colocar aí. O que vocês fazem, hein, crianças? Bom, eu espero vocês amanhã para mais uma aula de Ciências da Natureza, certo? Vem aí, arte! Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de arte muito bacana hoje. E nós vamos falar sobre um assunto diferente. Você sabe o que é tecnologia? Com certeza você já ouviu falar sobre isso, não é mesmo? Mas quando falamos em tecnologia, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os computadores e os celulares. Mas será que é só isso que é tecnologia? Vamos ver! Talheres, colheres, facas, garfos. Será que isso é tecnologia? Sim. Sabem por quê? Porque tecnologia é tudo que o homem cria para poder realizar tarefas do dia a dia de uma forma mais fácil. Não é fácil comer com garfo e talher? Com garfo, faca e colher? Com certeza, muito melhor do que ficar pegando feijão e arroz com as mãos, não é mesmo? Muito bem. Enxada. Enxada é uma tecnologia. As pessoas lá da roça que fazem pequenas plantações, elas precisam de uma ferramenta para poder fazer o buraco, para capinar o mato. Elas não vão ficar cavando com as mãos. Por isso, o homem inventou a enxada. Temos também o martelo, que é uma tecnologia usada pelos carpinteiros. E também a tesoura que vocês usam lá na escola. Muito melhor para cortar retinho. Já pensou ter que ficar rasgando papel reto? Jamais iríamos conseguir, né? Por isso, o homem inventou uma nova tecnologia, a tesoura. Mas vocês sabiam que a tecnologia é muito mais antiga do que se imagina? Isso mesmo, ela já surgiu lá no tempo do homem das cavernas, quando ele inventou a primeira tecnologia, a roda, e descobriu o fogo, que também foi muito importante para a civilização. Então, eram as tecnologias de antigamente. Na arte, nós também temos tecnologias. O papel que o artista usa para pintar, os pincéis, as tintas, todas foram criadas para facilitar o artista na hora de fazer a sua arte. E temos as tecnologias atuais, aquelas que vocês já conhecem também, né? Os meios de transporte têm sua tecnologia, né? O carro, o caminhão, a bicicleta também é uma tecnologia, porque ela também pode nos levar de um lado para o outro, sem que a gente precise ficar correndo, cansando, e nós vamos muito mais rápidos, não é mesmo? O liquidificador. Pensem lá, quantas tecnologias vocês têm na cozinha lá de casa? O liquidificador, a batedeira, a máquina de lavar é uma tecnologia, a própria torneira que sai água é uma tecnologia. Olha só quanta coisa que existe de tecnologia. E aí, claro, que a gente já conhece, os computadores e os celulares, que são tecnologias muito utilizadas, não é mesmo? Muito bem, mas aí cheguei onde eu queria. Vocês sabiam que nós temos tecnologia na música? Isso mesmo, e é o que nós vamos ver agora. Olha lá, atualmente vocês conhecem os CDs, que servem para ouvir músicas, gravar as músicas, o próprio rádio toca CDs, né, e o rádio.
E temos o pendrive, onde a gente pode gravar as músicas para ouvir no computador. Também temos o computador. E nos celulares também, que a gente pode ouvir música gravada, as músicas a gente passa pelo WhatsApp, não é mesmo? Tem porções de músicas, de formas que a gente pode ouvir música pelo celular. E aqui estão os aplicativos, os mais conhecidos, né? Hoje em dia a gente pode assistir vídeo, ouvir música através do YouTube, do Deezer e do Spotify. Olha que bacana, esse aí vocês já conhecem, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. Então, como será que as pessoas faziam? Como elas ouviam música? De uma forma muito agradável, né? Voltando lá no tempo, as pessoas se reuniam nas casas, lá no sítio, ao redor da fogueira, e cada um com o seu instrumento musical. Improvisava-se, né? Os instrumentos musicais, que de uma certa forma também são tecnologias a serem usadas, certo? Olha lá, faziam as serenatas, né? Não tinha como ouvir música, o namorado queria oferecer uma música para a namorada, então reuniam-se na janela lá da casa e todo mundo cantava uma música para a namorada, né? E até mesmo as grandes apresentações das orquestras, né? Então são as tecnologias de antigamente. Vamos ver mais? Aí surgiu a primeira forma de gravar a música, através do disco de vinil. Vocês já devem ter ouvido falar, mas esse é mais lá do tempo, dos avós, né? Lá do meu tempo também. E usava-se esse instrumento aqui, que se chama gramofone, certo? Depois do gramofone, que era um instrumento que não funcionava na luz, precisava girar uma manivela, né? Dava corda para poder tocar o disco. E aí, com a luz elétrica, criou-se o toca-discos. Esse já é da minha época. Além disso, nós tínhamos também a fita cassete, uma fita pequenininha assim, e dentro saiu as gravações, ficavam as gravações das músicas, do que as pessoas falavam, né? Era um recurso bastante utilizado através desse outro objeto aqui, que vocês também não conhecem, que é um gravador de voz. Então, colocava a fita aqui dentro, ligava o botãozinho e podia gravar a voz, gravava as músicas, certo? Então, essas são as tecnologias antigas. Para os músicos também existe outra tecnologia. O computador traz muitos programas para ajudar nesse sentido. Antigamente, os músicos tinham que escrever no papel as suas partituras. A partitura é a escrita musical, certo? E aqui a gente tem uma bem antiguinha para ver, que fazia-se tudo à mão, demorava para fazer, né? E aí surgiu o computador e uma tecnologia, um programa maravilhoso para poder digitar diretamente as notas musicais na partitura. Muito legal, não é mesmo? Então, essas foram as tecnologias musicais que chegaram para auxiliar os músicos e para nos auxiliar também a poder ouvir uma boa música de uma forma mais fácil. Antigamente era muito difícil, né? Mas hoje a gente escuta música de qualquer forma, em qualquer lugar. Também surgiram as músicas eletrônicas, né? Os DJs que fazem uma mistura de sons, elementos sonoros que são produzidos pelo teclado, certo? Então existem outras maneiras também que a gente não conhece todas, né? São muitas e muitas tecnologias que estão por aí para nos auxiliar. Então hoje foi a nossa aula de música e tecnologia. Deixei as atividades lá para vocês fazerem. Para o segundo ciclo tem uma atividade diferente que eu acho que vocês vão gostar muito. Vejam lá, se vocês puderem fazer, vocês façam. Se não der para fazer, não tem problema, certo? E tenham todos um bom dia. Até mais! Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas, para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Leia então quais as palavras que você colocou lá. Habilidoso,
inteligente, bonito, esperto e eng. Isso aí. Vamos pra frente. Lá no grupo comunitário, que é a nossa comunidade, os nossos vizinhos. Como estamos chamados? De irmãos? De fiéis? De alunos? Não, né? Estamos chamados de vizinhos, de colega, ou até mesmo pelos nomes. Deu para compreender bem até aqui? Muito bem. Agora nós vamos ver um vídeo que vai falar sobre a importância da amizade e do respeito.